prefeito, companheiro Josimar, lutador, ao companheiro vereador Fernando, que está ali, e dos companheiros vereadores lutadores aqui de Niterói, é o Renatinho Paulo Eduardo e a brava companheira Luciana Genro, que junto com a gente fundou o Partido Socialismo e Liberdade. 2013 foi o ano em que tudo que estamos vivendo agora começou. Para compreendermos o que fez alimentar o sentimento antipolítico tomar o eleitorado brasileiro em 2018 e também um pouco em 2014, temos primeiro que nos reportar ao que a militância da esquerda fluminense protestava contra os governos petistas. Primeiro pontuando a crítica na conduta moral da cúpula petista nacional alvejada no processo do mensalão, bem como nas relações com a cúpula do poder fluminense, capitaneada por Cabral e Pisciani. E quando Lula chegou, com aquela expectativa da população, que deu seu voto, ele fez o contrário. Fez aquilo tudo o que nós combatíamos contra a ditadura, contra Sarney, contra Fernando Henrique. Na verdade, companheiros, essa situação, a primeira atitude do Lula foi fazer o pacto com o sistema financeiro. Trouxe o Henrique Meirelles, que era presidente do Banco Boston durante 10 anos, para dirigir o Banco Central brasileiro. E para aplicar a política econômica que os banqueiros assim queriam. E é um tucano, esse Henrique Meirelles. No mesmo período, colocou o Sarney como presidente do Senado. O mesmo Sarney que nós combatemos longamente, ele colocou e aprovou a sua eleição para a presidência do Senado. E em abril, o Lula subiu o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados, e foi lá com 27 governadores da burguesia entregar o plano de reforma da Previdência e reforma tributária. Mas o que eles queriam aprovar era a reforma da Previdência, que tanto nós combatemos, que o Fernando Henrique já tinha tirado uma parte dos trabalhadores e o Lula veio para atacar o restante. E a Lula, na verdade, nós entramos em combate. Desde o primeiro momento. Eu, Luciana, João Fontes e Luiz Helena. E fomos para cima, mas não fomos só os 4. Nós fomos com servidores públicos que ocuparam a esplanada do Ministério, e me orgulho de estar aqui com uma dessas lutadoras, a companheira Ana Mary, da Receita Federal, que hoje está aposentada, mas mesmo com aposentada ela continua nessas lutas. E esses servidores públicos ocuparam o Congresso Nacional, foram colocados para lá sob repressão de petistas que dirigiam a Câmara, colocaram a segurança da Câmara para reprimir aqueles trabalhadores. O sentimento entre os fundadores do Partido dos Trabalhadores, que fundaram o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, era de imperdoável traição com as políticas adotadas e as alianças conservadoras estabelecidas quando Lula da Silva chegou ao poder em janeiro de 2003, promovendo logo de início a reforma da Previdência, que resultou na expulsão de João Batista Babá, Luiz Helena, Luciana Genro e João Fontes, deputados federais petistas que posicionaram contrários à política previdenciária proposta pelo governo do PT. Quem era relator dessa comissão de ética? Delúbio Soares. O mesmo que comandou todo o escândalo do mensalão junto com José Dirceu. E no final de 2003, numa reunião no Blue Tree Park Hotel, um hotel de 6 estrelas em Brasília, houve a reunião do Diretório Nacional do PT que expulsou a nós 4. Mas o que nos orgulha, companheiros, é dizer a vocês que todos aqueles que votaram pela nossa expulsão, uma parte grossa desses senhores estão sendo julgados e foram condenados pelo STF. Zé Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares. E nós continuamos a nossa luta. Construímos um partido em 2004 e saímos às ruas desse país. E eu, para cumprir essa tarefa, mudei do Pará para o Rio de Janeiro, ao qual muito me orgulho de ter ajudado na fundação do PSOL, com a minha militância já aqui no Rio de Janeiro, junto com esses companheiros. Quero colocar isso aí, companheiros, porque essa situação
são bandeiras que nós vamos continuar mantendo. As bandeiras que o PT abandonou, elas fazem parte das nossas bandeiras principais. Enfrentamento contra os banqueiros, enfrentamento contra os latifundiários, enfrentamento contra as empreiteiras, que foram só para a campanha da Dilma, doaram 115 milhões na última campanha. Só esses três setores. Por que doam 115 milhões? Porque receberam 2 trilhões e 200 milhões no governo Lula, de juros e amortização de dívida. 50, quase 45% do orçamento foi para juros e amortização da dívida. Sabe quanto foi para a saúde? 4,05%. Para a educação, 2,99%. Essa é a prioridade que o governo Lula dá para a população. Porque esse dinheiro teria que ser retirado dos banqueiros para aplicar na reforma agrária, para aplicar na saúde, na educação de nossas crianças, porque país nenhum terá futuro se não investir pesadamente em sua população. Isso significa investir na saúde e na educação prioritariamente. Que uma das metas fundamentais nossas que a população tem que assumir é lutar contra a corrupção, porque isso é um câncer que destrói a nação. Essa corrupção do mensalão, ela se espalha pelas cidades inteiras. Eu quero colocar, companheiros, essa situação para vocês verem o que acontece. Está lá Renan Calheiros na presidência do Senado, substituindo o Sarney. Está lá o Zé Dirceu comandando por fora, mesmo antes da sua prisão, porque ele tem que ir para a cadeia, tá certo? Mas aqui nesse estado, nós temos Cabral entregando esse estado para o Eike Batista, para empresários a arrepio da população. É expulsando populações inteiras de favelas, como querem tirar o pessoal da Vila Autódromo, de outras mais, para colocarem lá para distante Campo Grande, para tirarem do centro da cidade. Esse é o Sérgio Cabral, corrupto, ladrão, que nós precisamos combater, está lá junto com o Eduardo Paes. Eu encerro para dizer uma coisa para vocês, companheiros. Ontem houve reforma do Ministério da Dilma. Tira um ladrão, coloca outro. É essa a verdade dos fatos. Aí o pessoal diz, não, mas ela combate o ladrão. Combate porra nenhuma. Porque ela tira um ladrão e coloca outro. Infelizmente o Lula foi eleito pela maioria e está lá governando com a minoria corrupta desse país. E não foi para isso que nós o elegemos, nem elegemos Dilma. O momento mais emblemático em que o PT se despiu de suas origens norteadas pelos rigores com a coisa pública foi quando Lula da Silva buscou apoio a Paulo Maluf para eleger Fernando Haddad nas eleições de 2012, alimentando em São Paulo, berço petista, o mesmo desapontamento com a militância ideológica do partido causado no Rio de Janeiro com alianças com Cabral e companhia. E foi justamente em São Paulo que se deu início à onda de insatisfação geral contra os governos petistas, no aumento das tarifas de passagens promovidas pelo prefeito Fernando Haddad e a brutal repressão das forças de segurança, a Polícia Militar de São Paulo e a Guarda Civil Municipal da capital paulista contra os estudantes. Se der merda ali no meio, não tem ó. Cadê os pãozão? Cadê os pãozão? Acabou! Cadê os pãozão? 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 Oi, cadê os pãozão? Pegou um aqui, ó. Vai sair aqui no meio? Mas não porrada, não, olha a quantidade de cara aqui. Ô, vou passar na lanterna!
cidade, se reuniu com uma das lideranças do Movimento Passe Livre hoje, a Nina Campelo, estudante de Direito da USP. O objetivo da reunião foi falar sobre o encontro de amanhã com o Conselho da cidade para debater o aumento da tarifa do transporte público. Tarifa zero. Bom, é um sistema que custa 6 bilhões de reais. Tem que pagar, temos que remunerar os motoristas, os cobradores, adquirir os ônibus, fazer os investimentos nas faixas exclusivas, combustível, tem um custo. 6 bilhões. 6 bilhões ano. Por ano. 6 bilhões por ano. Bom, como é que vamos financiar? Com o orçamento atual é possível? Ou, se não, qual é a fonte alternativa de financiamento? Então, essas bandeiras precisam se traduzir em propostas práticas. De repente surge um movimento que vem da internet, que tem sua dose de irracionalidade, tudo incendeia milhares de jovens. Vai ser um aprendizado mútuo, porque nós vamos ter que aprender a dialogar com esse tipo de manifestação e também as forças de segurança mais ainda. Mais ainda. Porque eu acredito que o desafio da segurança pública nesse caso, para garantir a liberdade de expressão, garantir a liberdade de manifestação, saber fazer corretamente a abordagem, não será simples, né? Sobretudo porque o nosso histórico é péssimo, né, em relação a isso. Então é um desafio grande e também o poder público vai ter que tentar criar canais que não são os tradicionais, porque os tradicionais eles não ocupam. A violência da repressão contra os estudantes em São Paulo gerou uma forte reação em estudantes e integrantes de variados movimentos sociais no Rio de Janeiro, com as manifestações explodindo sob diversos pretextos que alimentavam a insatisfação geral contra os governantes fluminenses. Depois de explodir no Rio de Janeiro, as manifestações se desencadearam em diversas capitais do país e também em médias e pequenas cidades do Sudeste. Indiscutível que as forças políticas, midiáticas e empresariais que alimentaram o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff se aproveitaram dessas manifestações de 2013 para começar o processo do desgaste político do PT, justamente pegando carona no discurso contundente da esquerda brasileira contra tudo que representou o governo Dilma Rousseff, principalmente, depois dos dois governos Lula da Silva. Foi daí que gerou o início do sentimento da antipolítica. Que mesmo aqueles que não votavam no PT e que reprovavam a postura combatente e condutente dos petistas, respeitavam essa postura do PT na intransigência da moralidade com a coisa pública. E foi aí que, quando viram os governos petistas aliados com aquilo tudo que eles combatiam, foi o grande combustível para o sentimento da antipolítica. Depois de explodir em São Paulo e Rio de Janeiro, as manifestações se alastraram para diversas capitais e grandes centros do país. Também em pequenas cidades do interior, principalmente no estado do Rio de Janeiro, com os atos em protesto ocorrendo em quase todas as cidades da região noroeste fluminense, por exemplo.
Em todas as cidades, sejam grandes, média ou de pequeno porte, o mote da insatisfação era contra todo o conjunto de ações envolvendo praticamente todos os governantes brasileiros. Não eram atos pautados especificamente em determinado governante ou medida governamental. Tanto que teve início contra o aumento de passagens em São Paulo. No Rio de Janeiro, o alvo era o então governador Sérgio Cabral, com o ato Acampa Cabral. E em âmbito nacional, o alvo principal era o Congresso, era a explosão da sociedade insatisfeita com a classe política. Tanto que somente na capital do Rio tivemos um partido participando diretamente das manifestações das ruas com todos aqueles personagens envolvidos, no caso, o PSOL. Diferente de praticamente todas as manifestações que veiculavam no noticiário geral, em Bom Jesus de Itabapoana, os atos foram intensos, por 3 dias e com uma pauta quase que exclusivamente local. Os alvos eram a ex-prefeita Branca Mota e os vereadores daquela legislatura. Os atos de Bom Jesus de Itabapoana tiveram como os primeiros articuladores 2 estudantes, Lisa Zanon e Júnior Gomes, que se juntaram ao presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Rogério Lima, e se organizaram pelas vias da unificação da luta de classes, envolvendo estudantes, servidores públicos e trabalhadores urbanos e rurais. E o barulho foi grande. Entendeu? Com coisa que o povo que está aqui não sofre, com mísero salário mínimo de R$678. E o abuso também tem um aumento lá dos 4 anos de 4 pontos, alguma coisa para o funcionário público. O que é isso? Onde nós vamos parar? Nós queremos dignidade para o povo contribuinte, acima de tudo para o povo brasileiro. Então vamos correr atrás do nosso direito. Executivo Legislativo Municipal aprovaram o aumento de mais 40% nos últimos anos, enquanto nós brasileiros, aumento mísero acima da inflação, abaixo da inflação. Professor Adilson, quantos por cento a gente tem de aumento? 8%, enquanto a atual prefeita votou junto com os vereadores mais de 50% de aumento, pessoal! Olha a vergonha! 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 Bora, Você sai da frente da praça para respeitar a igreja, vai ter isso daqui a pouco, tá? Nós vamos respeitar.
O dia 20 de junho de 2013 entrou para a história. Foi o ato em que os manifestantes demonstraram organização e consciência política. Mesmo que em manifesto apartidário, eles tomaram as dependências do Poder Legislativo com uma sessão ordinária em andamento, que foi interrompida até a mesa diretora conceder o uso da tribuna, sem que houvesse pedido prévio conforme exige o regimento interno da Casa. Foi a consolidação da pauta local, podendo inclusive ser o único caso dessas jornadas de 2013 em que manifestantes tomaram a Câmara de Vereadores, com os vereadores deliberando uma sessão. Protesto em frente à Câmara dos Vereadores, que também é extremamente rejeitado pela sociedade por permitir todo tipo de ilegalidade e ultrapassos administrativos. passeata também, Jorginho, a prefeita ali, a piada do ela, a prefeita vai pra quem tá.
Excelência Rodrigo Bolsonaro seja enviado ofício prefeita com cópias dessa área, que seja enviado a essa casa a solicitação do Distrito Federal e essa casa segundo a condição. Outro, os junto com vocês, ao meu partido, ao município. Outro, tipo de atencionamento para a qualidade vereador. Excelentíssimo Luciano Nunes de Souza, senhor presidente. O presente manifesto tem o objetivo de trazer para o campo de debates propostas que visem melhorar a qualidade de vida de nossa cidade. É preciso que esse legislativo cobre do executivo um diálogo com a classe estudantil, visando a implantação do passe livre para os estudantes, secundaristas e universitários. Essa casa já foi palco de debates de matéria em que o executivo se comprometeu em viabilizar as solicitações apresentadas, porém, até hoje nada foi feito e o legislativo não executou seu papel, cobrando uma real efetivação das propostas. Solicitamos também que o orçamento para o próximo exercício seja elaborado de uma forma participativa e democrática, visando principalmente atender às necessidades básicas das camadas menos favorecidas da nossa cidade. É inadmissível que o nosso governo atual, uma merda, desculpa, fechem as portas para tantas mazelas que são acometidas às nossas comunidades periféricas, como Fazenda Providência, Iame, Nova Bom Jesus, Calvário e Alto Santa Rosa e outros que sem saneamento básico é que tenhamos uma cidade justa e igualitária, onde o poder público atenda às necessidades da coletividade, em sua maioria absoluta, e não no modo que vem seguindo atualmente, em que somente beneficiado pelos benesses, uma minoria de apadrinhados da prefeitura e seu grupo político. Finalizando, senhor presidente, o que desejamos mesmo dos senhores parlamentares do município é que vossas excelências tenham uma conduta independente e fiscalizadora no poder legislativo, assim como rege a Constituição Federal, a lei orgânica do município e o regime interno da Câmara. Entretanto, vossas excelências têm uma ótima oportunidade de mostrar à sociedade que estão realmente dispostos a cumprir seus papéis com as duas comissões suprapartidárias para investigar as irregularidades contidas no contrato entre a Prefeitura e a Topmart, aprovado por essa plenária no dia 27/5/2013, em que até o momento não temos nenhuma notícia do início das investigações. E também a comissão suprapartidária para investigar as aquisições da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o levantamento dos fornecedores das Unidades de Atenção Básica de Saúde, PSF. Nossa manifestação partidária tem por objetivo fazer cobrar os direitos básicos dos cidadãos que regem a Constituição Federal, que dentre eles podemos destacar saúde, educação, direito de ir e vir e democracia. Nossa população está cansada de sofrer nas mãos de um governo corrupto e irregular, pois prefere investir em qualquer outro projeto, menos no que é de bem comunitário. Queremos o Bom Jesus para os bom-jesuenses. Essa casa parabeniza o ato que vocês estão fazendo, é uma coisa importante. A nossa democracia tem que ser através da sociedade. É um anjo de Deus que nos faz seguir adiante. Amigo, nem ouro nem prata, também não é diamante. Amigo é um anjo de Deus
que nos faz seguir adiante. Presente em minha caminhada é o meu porto seguro, Ele que me dê a mão e acende a luz quando escuro. Amigo não é de prata, também não é diamante, amigo é o anjo de Deus que nos faz seguir adiante. Não tenho muitos amigos, também não faço questão. Como havia dito, as manifestações se desencadearam em todo o interior do estado do Rio de Janeiro, assim como nas capitais de outros estados. Mas isso foi no dia 19, numa quarta-feira. Somente Bom Jesus do Itabapuana, pelo menos aqui na região noroeste fluminense, permaneceu realizando outros atos, seja na internet ou nas ruas. Foi na quarta, foi na quinta, com a tomada da plenária da Câmara e da tribuna também, e no sábado, percorrendo o comércio e finalizando o ato, lavando as escadas da prefeitura, consolidando a pauta local das jornadas de manifestações de 2013. Finanças e Orçamento, após análise criteriosa ao projeto de lei número 14/13, proposto pelo Executivo Municipal, que cria a Secretaria de Meio Ambiente e altera as leis número 583, de 29 de agosto de 2000. Aqueles que são contrários ao parecer da comissão, que se manifeste. Aqueles que são favoráveis ao parecer da comissão, permaneçam como estão. Então a matéria ficou rejeitada por unanimidade, podendo voltar a essa casa em outra oportunidade. A ação contratual é tipificada criminalmente, fecha aspas. Por sua vez, vislumbramos também a ocorrência de ato de improbidade administrativa consubstancial na violação ao disposto do artigo 10, 2 e 13 da Lei 8.429/92. Como se trata de ação de improbidade administrativa, cuja competência pertence ao Ministério Público, deve ser remetido a esse órgão cópia do presente parecer a fim de que o mesmo realize as investigações e demais atos que julgar necessários. 3. Conclusão. Destaque essa comissão conclui que a ilustre prefeito municipal praticou a infração política administrativa prevista no artigo 4º, inciso 8, Decreto-Lei 201/67,
bem como pela ocorrência do crime previsto no artigo 92 da Lei 8666/93, conclui ainda que houve a prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, 2 e 3 da Lei 8429/92. Exposito requer essa comissão: a. Que seja dada ciência imediata desse parecer ao plenário desta Casa e leis com conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º-A da Lei Orgânica do Município. B. Que seja remetido cópia do inteiro teor ao plenário do relatório no prazo de 5 dias, por se tratar de fato relativo ao Poder Executivo em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º-B da Lei Orgânica do Município. C. Que seja encaminhado cópia de inteiro teor do presente relatório ao Ministério Público para apuração das infrações penais cíveis no prazo de 5 dias, em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º, letra C da Lei Orgânica do Município. Letra D. Que seja providenciada a publicação em 5 dias das conclusões do presente relatório no Diário Oficial ou na imprensa local, com a transcrição do despacho de encaminhamento ao Ministério Público, em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º-D da Lei Orgânica do Município. E letra E. Abertura de processo de responsabilização política administrativa visando a cassação da Prefeitura Municipal, em conformidade com o estatuído no Decreto-Lei nº 201/67, pela infração descrita no artigo 4º, inciso 8, do Decreto-Lei 201/67. Bom de Talapuana, 28 de novembro de 2013. Ele é Mário Oliveira da Silva, presidente, Celso Renan Teixeira, relator, e Paulo Ed Salim, vogal. De processo licitatório dispensado devidamente. No presente caso, conforme podemos demonstrar anteriormente, claro está que ocorreram diversas dispensas indevidas, configurando, portanto, a figura da improbidade administrativa. Necessário, portanto, que seja remetido o presente parecer e cópia do processo ao Ministério Público para que o mesmo cumpra seu dever constitucional e ajuize as ações penais e cíveis que julgar cabíveis. 3. Conclusão. Destarte essa comissão conclui que a ilustre prefeita municipal praticou a infração política administrativa prevista no artigo 4º, 8º do Decreto-Lei 201/67. Bem como pela ocorrência do crime previsto no artigo 89 da Lei 866/93, conclui ainda que houve a prática de ato de improbidade administrativa prevista no artigo 10, caput 8, inciso 8 da Lei 8.429/92. Exposito requer essa comissão: a. Que seja dado ciência imediata deste parecer ao plenário desta Casa de leis em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º-A da Lei Orgânica do Município. B. Que seja remetido cópia do inteiro teor ao plenário do relatório no prazo de 5 dias, por se tratar de fato relativo ao Poder Executivo em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º-B da Lei Orgânica do Município. C. Que seja encaminhado cópia de inteiro teor do presente relatório ao Ministério Público para apuração das infrações penais e cíveis no prazo de 5 dias, em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º, letra C da Lei Orgânica do Município. D. Que seja providenciada a publicação em 5 dias das conclusões do presente relatório no Diário Oficial ou na imprensa local com a transcrição do despacho de encaminhamento ao Ministério Público em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º-B da Lei Orgânica do Município. E letra E. A abertura de processo de responsabilização política administrativa visando a cassação da Prefeita Municipal em conformidade com o estatuído do Decreto-Lei 201/1967 pela infração descrita no artigo 4º, inciso 8 do Decreto 201/67. Bom Jesus da Lagoana, 28 de novembro de 2013, assinado Celso Renan Teixeira, relator. Inicialmente, eu queria que você falasse um pouco desse enfrentamento seu com os desmandos do governo Cabral, onde tem 2 pedidos de impeachment, um pelos abusos das aeronaves, o cachorro do Pinha, né, até o cachorro da família, e agora a evolução patrimonial da primeira-dama. Você pode ficar à vontade para fazer uma dissertação rápida aí. Na verdade, o governo Cabral é um governo que enfrenta uma crise brutal e a população está na rua. Muitas vezes as pessoas se perguntam assim, bom, esses atos de rebeldia, de gente na praça, eles aconteceram no Brasil inteiro. Por que no Rio de Janeiro se mantém? Né? O Rio tem uma tradição de muita revolta, de muita luta, de muita efervescência, sempre teve na República inteira. Mas, sem dúvida alguma, o governador Cabral contribui para que no Rio de Janeiro isso se mantenha. Porque é um governo marcado por um processo absolutamente corrupto. Né? Um processo de uma maioria composta na Assembleia Legislativa de uma forma clientelista. É um governo que não se permite ser investigado, um governo arrogante, um
um governo que massacrou o funcionalismo público e tem um resultado na educação e na saúde, que são dois pilares fundamentais, que é um desastre em relação ao Rio de Janeiro. O que acontece nas escolas, não à toa, tem greve nas escolas, nesse momento que a gente está aqui gravando, tem greve nas escolas municipais e estaduais. A saúde é uma das piores do Brasil, segundo o próprio Ministério da Saúde. Enfim, é um governo com muitos problemas. Não bastasse isso, ainda é acompanhado de um comportamento do governador absolutamente antiético, absolutamente incompatível com a vida pública. Sistematicamente confundido público com privado. Sempre para benefício próprio. Né? E não são poucos episódios. Eu lembro que no primeiro momento em que se ganhou um grande debate foi quando ele foi pego indo para uma festa de aniversário de um famoso empreiteiro do Rio de Janeiro, dono de uma empreiteira com muitas obras no Rio, que era a Delta, né? Do seu Fernando Cavendish, e aí teve um trágico acidente de helicóptero com pessoas falecidas, lamentavelmente, infelizmente, mas ali veio à tona uma relação que era uma relação pessoal muito complicada para quem tinha negócios com o Estado. E aí depois aquela viagem de Paris, os guardanapos na cabeça, aí ele cria um código de ética para tentar de alguma maneira dizer como ele mesmo tinha que se comportar, o que é absolutamente patético, né? E aí depois disso, bem depois disso, nós fomos surpreendidos com a notícia de que o governo do estado tem 7 helicópteros. E olha, Frederico, sem brincadeira, quando eu recebi a informação de que o governo tinha 7 helicópteros, eu pensei, não, mas tudo bem, é um helicóptero para a polícia, um helicóptero para a defesa civil. Não. Eram 7 helicópteros para o executivo, para os secretários do governador. Só para a cúpula mesmo. Só para a cúpula. 7 helicópteros. Imagina, esse cara... Ele está achando que o Rio de Janeiro tem o tamanho da Amazônia. É uma colônia, né? É um negócio... É colonialista isso, né? É um negócio inacreditável, né? E o pior, um helicóptero utilizado para ir da Lagoa Rodrigo de Freitas para o Palácio Guanabara, que são 3 minutos. Um custo imenso de dinheiro público para levar a sua família, incluindo seu cachorro Juquinha, para sua casa, que ele nunca explicou como teve esse patrimônio, lá em Mangaratiba. Então, assim, um escárnio diante de tudo que está acontecendo, a vida do governador. E agora, recentemente, nós fomos mais uma vez, conseguimos a comprovação do envolvimento do escritório de advocacia da primeira-dama, que é o escritório Coelho Anselmo. Ela é uma advogada, ela tem todo o direito de advogar, eu não estou aqui questionando isso, apesar de que a primeira-dama dos Estados Unidos, a esposa do Barack Obama, também é advogada. Quando o Barack Obama assumiu o governo, ela parou de advogar porque ela falou que era incompatível. Não estou nem cobrando esse nível de responsabilidade da primeira-dama. Mas daí a você advogar para empresas que têm contratos com o governo, que têm dispensa de licitação e que passam a contratar o escritório da primeira-dama depois que ele se torna governador, aí é demais. É o escritório de advocacia que mais cresceu em termos de faturamento no Brasil inteiro. Então nós apuramos, denunciamos, fizemos aquilo que cabe a um parlamentar independente. Talvez o grande erro do Partido dos Trabalhadores enquanto esteve no poder foi subestimar o potencial de formação de opinião que os acontecimentos do Rio de Janeiro são capazes de repercutir nacionalmente. E as estreitas relações da cúpula petista com personagens como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Fernando Pezão, Eduardo Paes e Moreira Franco, sem dúvidas que macularam irremediavelmente com a imagem do petismo. É factual conjecturar que foi o principal partido da esquerda radical brasileira que construiu a narrativa que alimentou o antipetismo, tão explorada pela extrema-direita. Pois é indiscutível que o PSOL, que se apresenta neste documentário, é a imagem fiel do PT dos anos 80 e 90. E foi assim que a opinião pública em geral assimilou a tese de que o verdadeiro PT se mostrou conservador, pragmático e até imoral quando chegou ao poder, se aliando a personagens e praticando aquilo que se condenava enquanto na oposição. Soma-se a tudo isso ao desastre que foi o governo Dilma Rousseff. O primeiro governo de Dilma Rousseff. Já tínhamos um cenário de crise um dos principais estados da federação, o Rio de Janeiro. Uma crise interminável.